Queridos, graça e paz, que Deus abençoe aí a vida de cada um dos irmãos. Professores da escola, alunos, pastores, companheiros de ministério, que Deus em Cristo vos abençoe. Estamos aí na quarta aula, da nossa revista Atualidade Cristã. Esse trimestre estamos trabalhando liderança, Liderança à luz da Bíblia. E o tema dessa lição é delegar, é delegação, Delegar para fazer mais e ir mais longe. Ok, eu quero ser mais breve, mais sucinto e objetivo nesse vídeo, porque o último vídeo ficou um pouco extenso, tá bom? Então tá aí o primeiro slide, lembrando a vocês que na descrição do vídeo, aqui embaixo, você vai encontrar os slides em PowerPoint, também a revista de professor, com os subsídios teológicos, e também a orientação para a dinâmica, tá ok? A orientação para a dinâmica. Temos aí o fundamento, Gênesis 2,15, referências bíblicas, Êxodo 18, 17 a 23, os objetivos, isso é importante, tá, irmãos? Você, professores da escola bíblica, tenham objetivos na sua aula. A lição já traz esses objetivos para você. O objetivo geral fala que compreender o que é a delegação, Específicos, entender o conceito, segundo, compreender por que delegar segue os princípios bíblicos e entender e identificar o dilema de controlar versus crescer. Então, você tem que ter objetivos na sua aula, porque se você não tiver, vai começar a aula e você sabe muito bem que um assunto puxa outro e você perde o fio da meada. E aí o tema que vai falar de delegação, depois você está falando de outro assunto e já perdeu tempo e o tempo é corrido. E um grande erro que acontece com os professores da escola dominical é isso. Eles perdem tempo, muito tempo, e fora do tema da lição. E aí quando eles voltam, já acabou o tempo e ainda estão chegando na metade da lição. E muitas coisas que poderiam ser tratadas, temas importantes que estão na lição, não dá mais tempo de ser tratado ali naquela aula. Então tenha o plano de aula, tenha os objetivos bem claros, foque o seu tempo no que é mais importante, no que é mais aplicável aos nossos dias, traga isso para os dias atuais. Isso é muito importante e faz com que a sua aula seja mais dinâmica, tá certo? A introdução, aí o tópico primeiro, que fala da delegação, O que é? Fala de conceito, o que é a delegação? Muitos pastores e obreiros podem até não saber o que é delegação, o que é delegar. Mas, na verdade, todos eles usam a delegação no cotidiano. Como, pastor? É o seguinte, nas nossas igrejas, na organização administrativa da nossa igreja, nós temos líder de jovens, nós temos líder de crianças, líderes de senhoras, líder de homens, departamento de homens, e assim sucessivamente, tesoureiro, secretário, e assim vai. O que é isso? Nada mais é do que delegação. Se você vê aqui na introdução, quando Jetro chama Moisés e fala: Moisés, a carga está pesada sobre você, você não vai dar conta. Então, comece a distribuir a carga sobre pessoas idôneas. Olha só, o conselho de Jetro nada mais é do que delegação. O conselho dele era: Moisés, comece a delegar. Então, delegar nada mais é do que fazer isso, do que dar poderes à pessoa para falar ou para fazer algo em seu próprio nome. Tá certo? A delegação, ela nos faz alcançar objetivos
pela mão de outras pessoas. Tem pastores, você está vendo aí essa imagem, tá, de um homem com vários braços, Tem pastores que eles concentram em si todas as decisões. Né? Eu conheci um pastor que ele fazia até a lembrancinha do culto das irmãs. Né? Não dava espaço para ninguém fazer nada. Centralizava tudo nele. A gente vai ver aqui na lição que isso aí, né, desanima os liderados. Né? Isso aí traz um desânimo a ponto deles, né, desistirem. Então isso é muito sério. Então, esses pastores, esses líderes que têm medo de delegar, está aí no tópico 1.2, ó, fazer mais pela mão dos outros. Alguns líderes não delegam por medo, são inseguros. Ah não, se eu dar oportunidade para fulano, ele prega melhor do que eu, ele vai tomar minha cadeira. Ô meu irmão, não é assim que você deve pensar. Infelizmente hoje existem muitos que pensam assim, mas ainda existem servos de Deus que querem ajudar, que querem se sentir útil na obra de Deus. Então nós temos que ter, o pastor hoje, ele tem que ter discernimento. O pastor ele não pode ser somente um pregador, não pode ser só um dirigente de culto, ele tem que ser um administrador de pessoas, ele tem que saber lidar com tudo isso. Né? Então tem pastores inseguros, parece que tem dúvida se é Deus que chama ou não. Se Deus te colocou, somente Deus te tira. E se Deus decidir te tirar, não tem nada que você possa fazer para evitar isso. Né? Então nós temos que ser bastante claros nesse aspecto. Tá certo? 1.3, aproveitar talentos de pessoas. Tem pessoas talentosas em sua volta, em nossa volta. E nós temos que aceitar isso. Né? Usar essas pessoas em benefício da obra, né? Em benefício da obra de Deus. Tem pessoas talentosas, tem pastores que não dominam muito bem a tecnologia, mas tem um secretário, tem um jovem ali do lado que já gosta, tem facilidade, né, nas mídias digitais. Então isso pode ser, né, uma bênção aí, e o pastor deve sim utilizar essa pessoa, delegando, né, orientando, para que a obra do Senhor venha ganhar com isso. Aí eu coloquei aí, ó, os 7 níveis de delegação. Olha que interessante. Primeiro, mandar. Eu digo como fazer. Segundo, a venda. Eu digo como fazer e vendo a ideia. Ou seja, como é importante. Eu vou vender a ideia. Terceiro, consulte. Eu vou consultar e decidir. A decisão não pode vir do nada, né? Consenso, iremos concordar juntos. É a questão do diálogo, né? Quinto, eu vou aconselhar, mas ele decide. Ou seja, aconselhe, né? Tem que ter esse diálogo, essa troca de ideias. Sexto, informe-se. Você tem que entender o assunto para que você venha delegar, mostrar para a pessoa como se deve fazer. Né? E em último lugar, aí você manda, né? Aí você vai delegar. Eu vou delegar completamente, ou seja, eu vou passar como se deve fazer. E delegar não é só falar, ó, faça, né? E jogar para a pessoa fazer. Não, não é isso. Porque a delegação, ela traz alguns passos, né, que a gente tem que seguir. A gente tem que observar para que não haja nenhum tipo de erro nesse processo, né, nesse processo de delegação. Primeiro, o que fazer? Quando você vai delegar, você tem que mostrar para a pessoa o que ela deve fazer. Pastor, você... departamento infantil. Aí você escolhe um líder, né? Fala o departamento infantil. Então, ali você tem que demonstrar para aquela pessoa o que você deseja que ela faça. O que fazer,
Você não pode deduzir, não, ela sabe o que fazer. Não, você tem que demonstrar o que ela deve fazer. Aí você vai falar, ó, eu quero que você coordene o grupo infantil. Segundo, por que fazer? Você deve demonstrar para ela por que é importante fazer aquilo. Ela tem que entender isso. Falar, ó, porque as nossas crianças estão sendo alvo de tantos ataques, de tantos ensinamentos errados. E você vai, né, trazer para ela a importância, né, por que ela está fazendo aquele trabalho. Terceiro, como fazer? Como é, pastor, que eu vou fazer isso? Você vai dar as ferramentas para ela trabalhar, né? Utilização de vídeos, de filme, teatro infantil, de bonecos, não sei, né? E aí vai escolher um método pedagógico mais adequado, né, para aquela turma, para aquela idade. Como fazer? Aí é passo a passo, né? É passo a passo ensinando como fazer. Quarto, quem vai fazer? Quem vai fazer? Escolher a pessoa adequada, não adianta, irmão. Se você pega um irmão lá, carrancudo, que não gosta muito de falar, coordenador de crianças, não vai funcionar. Coordenador de jovens, não vai funcionar. Tem que ser alguém comunicativo, alguém aberto com ideias, alguém que saiba, né, que tem um bom trânsito entre os jovens. Tudo isso tem que ser analisado, colocar a pessoa certa para fazer a coisa certa, né? E quando fazer? Quando fazer? É importante delimitar aí um prazo, né, uma organização. Então a delegação, ela envolve tudo isso, para você ver um tanto que é importante. Beleza, então, aí tem a sinopse que ressalta o conceito, né, de delegar. E o tópico 2, por que devemos delegar? Porque Deus nos dá os maiores exemplos de delegação já vistos. A Bíblia está repleta de exemplos. Nós já falamos aqui de Jetro, de Moisés, né? E na verdade isso sempre vai existir. Essa delegação, ela sempre está presente. Você que às vezes está numa igreja pequena, que às vezes tem poucos membros, até que você consegue você ser o tesoureiro, que não é viável, né? O pastor ser o tesoureiro, o secretário e tal, tomar conta disso, daquilo. O pastor assume várias formas, vários, né, departamentos juntos, a liderança de vários departamentos. Ali quando está pequeno, mas a igreja começa a crescer, a demanda começa a crescer. E como é que você vai resolver isso? Através da delegação. Tem um problema lá nos jovens, questão de regência, de tal, o irmão da regência, o regente está faltando muito aos cultos e tal, né? Coisa que o líder vai poder resolver lá, né? Somente quando a coisa é um pouco mais séria, conforme o conselho de Jetro a Moisés, aí traz para o pastor aquele problema e aí o pastor vai tomar as decisões, né? Então, a delegação ela está presente nos exemplos bíblicos. Outro motivo para nós delegarmos, está aí no 2.2, é aperfeiçoar os colaboradores. Irmãos, se você delega para a igreja vai aprender. Um irmão que nunca foi líder e você escolhe, dá oportunidade para ele trabalhar na liderança, explica para ele como deve ser feito, orienta ele como deve ser feito, ele vai aprender da maneira errada. Tem um ponto importante, isso eu falo de experiência própria. Às vezes você fica refém daquelas pessoas que sabem fazer, têm experiência em fazer, mas não querem fazer na igreja. Quando você chega e fala, olha irmão, estamos montando a nova diretoria, precisando de um líder tal, e ele fala, pastor, eu não tenho tempo, eu não quero e tal e tal. E você fica desesperado e tal, aí o que eu faço? Capacite alguém. Escolha um jovem que tem tempo, escolha alguém assíduo, alguém idôneo. Mas ele nunca trabalhou. Trabalhe nisso. Ensine-o, delegue para ele. Mostre como deve ser feito. Que aí você vai estar formando líderes. E lá na frente, esse que você formou vai estar formando outros líderes. Então você aperfeiçoa, né, aquela pessoa que você dá ali, que você dá a oportunidade de trabalhar na obra. Aí o tópico 3 é o dilema
controle versus crescimento. Como liderar sem estar no controle? Olha que interessante. Quanto mais controle, menos crescimento. É o que a prática nos mostra. Porém, o descontrole também pode ser desastroso. Temos que definir quanto de controle é saudável para que não atrapalhe o crescimento. Preste atenção. Quando você delega, você passa, faça isso. Delegou para alguém. Qual a sua atitude? Você deve abandonar e esquecer? Ou você deve prestar ali uma supervisão? É claro, você não vai delegar e esquecer. Porque você é o líder, você é o pastor, né? Você é o pastor, então o rebanho, o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor nos cobrará, né, sobre a nossa gestão diante do rebanho. Então, é responsabilidade sua zelar pelas ovelhas. Então, quando você delega, líder de jovens, tá bom. Aí você vê que o líder está fazendo errado, você vê que o líder não está dando bom exemplo, você vê que o líder não está fazendo conforme a orientação bíblica. E aí o que você vai fazer? Não, deixa assim, deixa ele. Deixa ele não, porque você, né, você foi a pessoa que Deus escolheu para pastorear e administrar a igreja. Então você deve supervisionar. Você não deve ser controlador, passo a passo e tal, mas você deve supervisionar moderadamente, tá entendendo? Para que você consiga aí ter êxito quando você delegar, quando você tiver aí essas pessoas em sua volta, tá certo? Controlar não é liderar. Liderar é influenciar. Liderar é influenciar. Liderar não é mandar, liderar não é agir de autoridade sobre o outro, mas é influenciar. Essa palavra cabe muito bem, né, dentro do ofício pastoral. Não é por obrigação que as pessoas devem fazer, mas elas devem fazer porque elas são influenciadas. Elas vão querer fazer, né? E isso o pastor, o líder, deve usar da palavra de Deus, né, para atrair, para fazer com que as pessoas queiram ajudar na obra de Deus. E o pastor que pensa que vai fazer tudo sozinho, ele vai se arrepender no futuro. 3.2, quem não delega mata o ânimo dos colaboradores. Foi o que eu falei anteriormente, viu? Então, se você não delegar e fazer tudo, não vai dar certo. Porque se a decisão centralizar, não, aqui sou eu que mando. Tem pastores que não são nem líderes, são chefe. A gente viu na lições anteriores, né, a diferença de líder e chefe. Aquele autoritarismo, é eu que mando, né? Aquele militarismo, não é por aí, né? A Bíblia não nos ensina assim, né? Temos que ter o diálogo, temos que saber, né? As pessoas, nós trabalhamos com pessoas, pessoas são dotadas de sentimentos. Cuidado para você não magoar, cuidado, né, para você também não ser magoado. Delegar não é perder o lugar de líder. Quando delegamos, permitimos que as pessoas mostrem seu potencial. Às vezes tem uma pessoa, já aconteceu com você, pastor? Já aconteceu comigo, tem uma pessoa caladinha ali, ninguém nem vê, né? Fica ali e tal, paradinha. Mas quando ela tem uma oportunidade de trabalhar, ela faz um excelente trabalho na obra de Deus, né? Então, a gente vê aí que a gente tem que dar oportunidade para as pessoas crescerem, amadurecerem. E isso acontece através da delegação. Se eu não delego, eu vou matar essas pessoas. As pessoas vão desanimar. As pessoas, não, o pastor faz tudo, então deixa ele aí sozinho. Você vai se isolar, vai ficar sozinho, não vai ter ajuda de ninguém. E você vai matar essas pessoas lideradas, porque elas não vão ter ânimo, né, de estar junto. E mesmo assim você não dá conta de fazer tudo sozinho. Preste bem atenção, reflita, veja o que você está fazendo, veja se você pode, querendo ou não, irmãos, nós temos que confiar nas pessoas que estão no nosso lado, né? Nós temos que acreditar que as pessoas têm boas intenções,
Tem pastores que se fecham tanto com medo de perder a sua cadeira, com medo de perder. Não é por aí. É claro, temos que tomar cuidado. Hoje em dia está muito difícil, mas ainda tem servos de Deus que desejam nos ajudar e fazer a obra de Deus. Amém? Aí tem a sinopse do tópico 3 e a conclusão, tá bom? Eu tenho uma dinâmica para que você possa fazer. Aí você escolhe, você pode fazer no início, tá? No início ou no final também, tá ok? Como é isso? É simples. Você vai colocar uma fila, né? Aí de umas 10, 15 pessoas, dependendo da quantidade que você tiver, e deixa ela de braços abertos e em um pé só. E levanta, não pode apoiar o pé, não pode segurar em nada, né? Faz a fila um de frente para o outro e pede para eles ficar com os braços abertos e com um pé só. E você pode deixar. Você pode até fazer junto, porque aí quando sua perna ficar doendo, aí você vai para o segundo passo da dinâmica, que é o quê? Aí, como vai estar a fila, né? A pessoa vai estar de braços abertos, que um pé só, a perna vai estar doendo. Quando tiver a perna ruim, já quase colocando no chão, aí você vai fazer como? Agora você pode esticar a mão para frente e apoiar no seu colega. O que isso vai tornar? Quando você vai segurar no colega, aí já vai aliviar o peso, né? Já vai aliviar o peso. O que você vai demonstrar nessa dinâmica? Que é importante a ajuda. É importante a pessoa que está ao seu lado, né? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo também a orientação da dinâmica, para que você não venha esquecer. Beleza? Certinho? Até a próxima, meus irmãos. Que Deus abençoe a escola bíblica de vocês. Fiquem na paz do Senhor e uma boa aula.